Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto muito conhecido dos cristãos. E a partir do conceito que Paulo propõe para nós nesse texto, nós vamos caminhar na verdade do Senhor Jesus Cristo para nós. Quem já achou aí, diga amém. O que diz aí na sua Bíblia? Não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus. Eu quero começar esse texto falando de trás para frente. Eu creio que o cristianismo, se fôssemos tratar como uma religião, ela é uma religião relacional. Nós não servimos ao pau, à pedra, ao gesso, o inimaginável, nós servimos o Deus vivo e todo-poderoso, e que não está indiferente às nossas vidas e nem distante de nós. Aliás, o seu nome é Emanuel, Ele está presente conosco todos os dias, amém? Agora, eu também acredito que essa presença de Deus não é para ficar no abstrato, eu creio que ela é para ser desfrutada, sentida, vivida, todos os dias. E o que o texto está falando é isso: para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o cristianismo, ele é relacional. Deus quer estar conosco, Ele deseja se relacionar conosco, Ele deseja se fazer conhecido, se fazer experimentado, né? É a proposta dele: vinde e provai e vede, né, que eu sou bom. Agora, quando Deus estabelece uma verdade espiritual, Ele estabelece um princípio espiritual, na contrapartida disso, existe uma exigência que Ele encarrega a todos nós seres humanos de cumpri-la, chamada interação. E aqui a gente precisa entender um contexto muito interessante no nosso relacionamento com Deus, porque de um lado, nós temos aqueles que acreditam que o homem não precisa fazer absolutamente nada, porque a graça e o favor de Deus já fez tudo. Ok, não vamos conversar sobre isso essa noite, apenas tocar no assunto. De outro lado, a gente tem um grupo de pessoas que caminha no que nós chamamos da meritocracia, ou seja, se eu quero alguma coisa de Deus, eu tenho que me esforçar ao máximo para que eu possa desfrutar dela. E essas duas verdades são muito fortes no seio da igreja, são muito fortes. Talvez aqui você já tenha um conceito definido sobre isso, mas eu tenho andado por vários lugares onde essas duas verdades parece que não se encontram na prática da vida cristã. E a minha proposta para você é entender o seguinte: na realidade, a semelhança do que Deus fez com o primeiro Adão, com o primeiro homem, que foi criado no sexto dia e descansou no sétimo, o cristianismo, ele também foi erguido, fundado, fundamentado nesse mesmo conceito. Deixa eu explicar o que significa. O homem foi criado no sexto dia, e no sétimo dia ele foi ao descanso. Então o descanso proposto por Deus ali não era um descanso físico, nem mental, porque não daria tempo de se cansar tanto assim, e de se esgotar tanto emocionalmente dessa forma. Aliás, que isso nem era muito pertinente ao homem, porque ele era eterno na sua criação. O descanso proposto no sétimo dia, logo após o sexto dia, tem uma verdade espiritual que compreende o seguinte: vinde e entrai no meu gozo, vinde e entrai em tudo aquilo que eu já preparei para você, Adão. Você vai entrar no governo de tudo isso, você vai entrar na dimensão de autoridade, de tudo que eu fiz. Foi o que Deus deu para ele, deu autoridade para governar, deu autoridade para comandar, amém? O cristianismo é a mesma coisa. O cristianismo foi fundamentado em cima do quê? Do último Adão e do segundo homem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 em diante, você vai ver essa verdade espiritual. O cristianismo não está fundamentado em algo que a gente vai fazer. Jesus disse: está tudo consumado, aleluia. Nós não lutamos para ter um cristianismo vitorioso, nós já temos desde a fundação um cristianismo vitorioso. Nós não lutamos para ter uma igreja vitoriosa, a igreja já foi fundamentada e plantada em vitória, aleluia. Nós estamos lutando aqui para medir forças com as trevas, porque na realidade, na ótica de Deus, as trevas já estão derrotadas, aleluia. Você está comigo aqui essa noite ou não? Bem, no entanto, isso é a conceito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então o papel do homem agora é pegar tudo isso que Deus determinou, já fez, já está pronto nas regiões espirituais,
e manifestá-la na terra. E eu chamo isso de interação. Por exemplo, quem aqui é salvo? Diga amém. Amém. Você é salvo por sua justiça ou por sua fé? Opa, deu uma balançada aqui, pastor. Deu uma balançada negócio aqui, hein? Eu estou numa igreja cristã mesmo, deixa eu te explicar. Não, aleluia. Vamos lá. Nós somos salvos por obras ou somos salvos por fé? Oh, glória a Deus. Mas você já percebeu que você teve uma interação com o que já estava pronto? No dia que você aceitou Jesus, ele não teve que morrer de novo. Ele já estava morto, já estava ressuscitado, já estava à direita do Pai, acima de principados e potestades. Concorda comigo? Mas você teve que interagir. O que você crer no coração e confessar com os lábios. Diga comigo, crer no coração, confessar com os lábios. Só as mulheres. Só os homens. Guarda isso que a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Você teve essa interação. A partir disso, você se tornou salvo. E essa salvação, ela está sustentada por tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, no reino dos céus, sempre vai haver interação. Por exemplo, quem é que amiu o brar vermelho? Foi Deus, logicamente, mas Moisés teve que tocar com a vara. Quem que represou as águas do Jordão? Foi Deus, mas certamente os sacerdotes tiveram que colocar as plantas dos pés. Se você for ver, quem multiplicou os pães e os peixes? Foi Jesus Cristo, mas o menininho teve que dar os pãezinhos e os peixinhos. Quem é que multiplicou o azeite da viúva? Foi Deus, mas ela teve que buscar as vasilhas com as vizinhas e teve que derramar, o que em cada pote. Você vai perceber que sempre Deus faz por uma interação humana. Deus sempre faz por alguém que entendeu os valores do reino dos céus, por alguém que entendeu como funciona a dinâmica dos céus na terra. Aliás, quando Deus nos ensina a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando Deus pede para nós orarmos, Ele está dizendo assim, olha, se eu não precisasse de vocês, eu não pediria para vocês orarem. Se eu não precisasse da interação de vocês, eu não chamaria vocês para fazerem parte da minha obra aqui na terra. Então nós temos que entender que nessa relação entre céus e terra, nessa relação entre Deus e o homem, nós temos um protagonismo extremamente importante para ver o sobrenatural de Deus, para ver a manifestação e até para desfrutar dessa comunhão do Senhor. E o texto que nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele nos dá ali dois grandes princípios para isso. Nós vamos tratar só um essa noite e o outro, quando o pastor Clóvis resolver me convidar de novo, eu trato aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro fala, não vos conformeis com este mundo, ponto final. Vamos deixar isso, a gente não vai trabalhar hoje sobre a área de santificação. A Bíblia é clara, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você não pode ter a forma secular, você não pode ter a forma mundana, porque a Bíblia fala, aquele que ama o mundo se torna automaticamente inimigo de Deus, ok? Outra ocasião a gente trata isso. Mas o texto fala, mas antes transformai-vos, diga comigo, transformai-vos, mais forte, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós temos que entender uma verdade espiritual que o Senhor Jesus Cristo comunica para nós isso daí. Os nossos pensamentos controlam as nossas vidas. O que o texto está falando é isso. Os nossos pensamentos controlam as nossas vidas. Cada mudança que você pretende ver na sua vida, na sua família, em seus comportamentos, em qualquer área do seu cristianismo, ele vai passar primeiramente numa mudança mental. Nada vai acontecer de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Esta é a verdade de Deus. Na realidade, muitos de nós, os pregadores, eu estou falando de mim mesmo, nós às vezes procuramos mudanças externas nas pessoas, sem dar para elas subsídios para que elas transformem o seu interior. Você não muda comportamento sem antes mudar a mentalidade. Você não muda comportamento sem antes mudar a forma das pessoas pensarem. O texto está dizendo assim, se você quer ter uma experiência profunda comigo, se você quer entrar naquilo que já está preparado, que não é por sua força, não é por sua justiça, não é por a sua meritocracia, nem mesmo por sua performance, você vai ter que entrar numa interação, ou seja, você vai ter que permitir que eu
transforme a sua mente, para que a sua mente transforme os seus comportamentos, que consequentemente se alinharão com aquilo que eu tenho para se revelar a você. Enquanto isso não acontecer, nós não poderemos desfrutar o melhor de Deus, porque o texto é condicional. Para que experimenteis? Para que experimenteis? Eu estou no ministério há muitos anos, e eu tenho visto, infelizmente, alguns cristãos que também estão servindo a Deus muitos anos, e que estão frustrados, às vezes, no seu cristianismo, como quem diz, Deus não está vindo ao meu encontro, Deus parece que não deseja se manifestar a mim. Na realidade, o que Deus está esperando é que Ele mude a mentalidade. Na realidade, o que Deus está esperando é que Ele mude a sua forma de pensar, para que mude o seu comportamento, então esse comportamento se alinhe com o propósito dos céus, e consequentemente os céus vão se manifestar. Porque a gente tem um entendimento errado, e desculpe se isso vai chocar com o que vocês creem, mas pelo menos eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. O compromisso de Deus, em primeiro lugar, não é com os homens, é com sua própria verdade. Quando Deus falou para Jeremias, o que vestes, Jeremias? O que ele disse? Alguém se lembra? Vejo uma vara de amendoeira. Ele respondeu. O que Deus falou para Jeremias? Vistes? Bem, porque eu velo por minha palavra para cumpri-la. O compromisso com Deus não é honrar o homem em si, mas é honrar a palavra que este homem admitiu como verdade para a sua vida, como verdade de Deus. No momento que a mente humana é transformada por uma verdade divina, e ele admite a verdade divina como verdade para a sua vida, ele entra numa rota de relacionamento com Deus, onde toda a sua vida começa a ser transformada. Fora isso, você vai ser um eterno frequentador de igrejas, você vai ser um eterno frequentador de reuniões pseudos evangélicas, e nunca você vai ser transformado. Está comigo aqui ou não? Por que a mente diminuiu? O que aconteceu? Por quê? Porque todo comportamento que a gente tem, ele é baseado aonde? Numa crença. Numa crença. Tudo que você faz na vida é baseado numa crença. Eu me lembro de um amigo que ele teve uma briga no casamento. Pastor Ené, você que gosta muito de cuidar de famílias, de casais, ponha essa na sua coleção. E eles brigavam com o tal do vinagre, porque ele havia sido educado pelos pais que o vinagre tinha que guardar na geladeira. Era educação. A vida inteira ele alimentou a ideia de que o vinagre se guarda na geladeira. E a mulher foi alimentada contrária a isso, que o vinagre não se guarda na geladeira. Então ele chegava em casa, temperava a salada e colocava o vinagre na geladeira. E a mulher falou, cadê o vinagre, cadê o vinagre, cadê o vinagre? O único lugar que ela não procuraria o vinagre era na tal da geladeira. E ela ficava irritada, porque perdia o tempo tentando achar o tal do vinagre, e inconcebível achar o vinagre na geladeira. Bem, um dia ele senta para conversar sobre aquilo, e um pau quebra lá dentro, porque na verdade o crente não briga, né? Ele tem uma comunhão excessiva, né? E aí tal, bem, conclusão, graças a Deus que o irmão foi sábio, ele resolveu ser feliz do que está certo, né? Alguém entendeu aqui ou não? E o vinagre ficou fora da geladeira. Mas aonde eu quero chegar aqui? Quero chegar que, na verdade, todos os nossos comportamentos, eles são frutos de uma crença que você alimenta na sua mente. Eu sou um missionário, eu tenho viajado várias partes do mundo. No último mês agora, não é bem um mês, um pouco mais de um mês, esses últimos tempos agora, eu saí dos Estados Unidos e do Brasil voltei para os Estados Unidos para o Japão, do Japão voltei para os Estados Unidos voltei para o Peru, do Peru voltei para os Estados Unidos agora voltei para o Brasil. Quanta cultura diferente, forma de pensar diferente. E é interessante, você está de fora e você fala para a pessoa assim, mas por que você faz assim? A gente sempre fez assim. Eles não se perguntam se de fato eles deveriam fazer como estão fazendo. Eles só fazem porque sempre fizeram. E aquilo, se está certo ou errado, se produz ou não produz, é outra questão.
Porque tudo que a gente faz na vida é fruto de uma crença, é fruto de uma disposição mental. Então você não vai mudar ações sem mudar a disposição mental. Você não vai mudar comportamentos sem mudar disposição mental. Por isso que Jesus Cristo usa a boca de Paulo para dizer: olha, Paulo, eu tenho uma intimidade assim, dada gratuitamente para o ser humano. Ele pode desfrutar de tudo, a semelhança de Adão, que entrou no meu gozo sem força nenhuma, mas eles precisam ter a mentalidade do reino. Agora, voltando um pouquinho a Adão, que eu não quero tocar tanto nesse assunto, o que tirou Adão do paraíso? O que tirou Eva do paraíso? O que tirou aquele casal do paraíso? A disposição mental errada. A disposição mental que Deus queria era: eu não vou comer da árvore que produz o fruto da ciência do bem e do mal. Mas a disposição mental deles era: essa árvore é boa e agradável. Ou seja, a disposição mental gerou um comportamento incompatível com os valores do reino, incompatível com os valores dos céus, incompatível no ambiente que Deus queria gerar relacionamentos. Consequentemente, perderam aquilo que Deus nos deu. E hoje é a mesma coisa. Nós temos tudo para ter intimidade profunda com Jesus, tudo para termos intimidade profunda com o Espírito Santo, e não a temos por uma razão, não a única, mas uma importantíssima razão: a nossa disposição mental, ela não se alinha com os valores do reino, elas conflitam com os valores do reino. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Então, eu tenho que me fazer uma pergunta: aquilo que eu acredito é certo? Mas o que é certo, pastor? O que é verdadeiro? Aí a questão é: você tem que perguntar para Jesus. Lembra de Pilatos? Quando Jesus falou sobre a verdade, ele perguntou para Jesus: o que é a verdade? E na realidade, quando Pilatos falou isso, em Mateus, se eu não me engano, ali, Mateus 18, se eu não me engano, não, 28, eu esqueci agora o texto, depois eu acho. Quando Jesus fala para Pilatos a verdade, ele responde: o que é a verdade? Pilatos não estava errado, porque o conceito dele era político. O que é verdade na política? O que é verdade no secular? É abstrato, é oportuno, é o que beneficia ao interesse de quem está emitindo aquela que se diz suposta verdade. Mas quando nós falamos sobre o reino de Deus, não falamos sobre questões abstratas, não falamos de questões meramente culturais, não falamos de nada que passa. Os conceitos de Deus estão firmados na palavra que Ele mesmo disse: passam os céus e passam a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O ambiente de crença, ou seja, o sistema de crenças que Deus quer que a gente tenha, são imutáveis, são inegociáveis, são absolutos, não são relativos. E aqui, meu irmão, eu tenho estado muito chateado com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e consequentemente comigo mesmo, porque entrou o Satanás na igreja. Eu vou te falar o nome do Satanás. Acho que não entrou não, pastor Clóvis. Onde tem pastor Clóvis, Satanás não entra, né? Eu vou te falar o Satanás que entrou na igreja. Nada a ver, pastor. Você nunca viu esse demônio assim? Você vai falar uma verdade do reino? Nada a ver, pastor. Você já tem 50 anos, isso aí da sua época lá. Nada a ver, nada a ver. Como se mudando-se a cultura, os valores do reino tinham que se adaptar. Como se mudando-se as culturas, os céus agora têm que se adaptar à questão dos céus. Irmão, se nós quisermos desfrutar dessas experiências profundas, agradáveis, poderosas com Deus, é o inverso que tem que acontecer. Por mais que hajam mudanças das culturas, elas são sempre muito bem-vindas. Toda mudança para andar com Deus, ela tem que percorrer das veredas antigas, aquilo que Deus já predeterminou na eternidade. Toda modernidade tem que caminhar pelas veredas antigas. Toda modernidade não pode remover marcos antigos. Toda modernidade tem que se sujeitar aos valores eternos com Deus. Então nós temos que parar para pensar: será que estamos sendo transformados de fato ou estamos sendo moldados? Deus falou: não se moldem, não se moldem
esses valores, porque ali eu não posso me manifestar, ali eu não posso caminhar. Mas se você vier para o meu ambiente, se você vier para o meu paraíso, se você vier para o meu ambiente, onde eu posso me manifestar, você tem tudo de mim. Você vai desfrutar intimidade profunda comigo e vai conhecer a minha mente. Aleluia! Oh, glória! Então, quando a gente se envereda por esse caminho de transformação mental, e aí, aperta seu cinto aí que você vai passar por uma turbulência. E se caso isso acontecer, não se assuste, máscaras de oxigênio cairão. Primeiramente, coloque em você e depois atenda o seu vizinho, ok? Isso é coisa de tanto andar de avião, a gente fica meio... Quando a gente começa a transformar a nossa mente com os valores do reino, a gente vai perceber que a gente tem muitas mentiras como verdades para as nossas vidas. A gente vai perceber que a gente acredita em mentiras como se fossem verdades. A gente vai descobrir que muito dos nossos interesses para estar com Jesus não são interesses de estar com Jesus por causa de Jesus, mas é estar com Jesus por causa dos nossos interesses. E eu vou te dar um exemplo. Eu não sei quantos tempos aquele Cleopas e aquele seu outro amigo, que não tem nome, andaram com Jesus antes da sua morte. Vamos acreditar que eles começaram junto com os discípulos ali, bem perto, 3 anos, 2 anos e pouco. E Jesus morreu. Mas ele não havia dito que ia ressuscitar? Ele não havia dito que depois de 3 dias encontraria-os em Galileia? Mas o que acontece com aqueles discípulos? Eles pegam outro caminho. Repita comigo, outro caminho. A intimidade estava na Galileia, mas o comportamento mental dele levou eles para Emaús. Você tem que perguntar por que aconteceu isso. Volte ao que eu falei. Todo comportamento está baseado numa crença. Se ela está certa ou errada é outra questão, porque crenças certas, atitudes certas, crenças erradas, atitudes equivocadas. E ele está lá no caminho, Jesus aparece para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Ei, você é o único forasteiro que não leu o Estadão? Você é o único que não viu as reportagens? Nós estamos aqui porque aquele Jesus que disse que faria, disse que morreu. Aliás, algumas mulheres até falaram que ele ressuscitou, mas mulheres, né? Fala demais. Mas estou brincando. Foram eles lá, não sou eu, não. Tá? Não. Aliás, agora está a chave da revelação do comportamento. Agora está a chave. Aliás, nós tínhamos uma disposição mental, nós tínhamos uma mentalidade governante, nós tínhamos uma crença. Qual era a crença dele? Esperávamos que ele restauraria o reino a Israel. Que dia que Jesus falou sobre isso? Qual foi a mensagem, o ensino, a pregação que Jesus criou essa esperança dentro deles? Em nenhum momento, aquilo era fruto deles, e aquilo era a razão que eles encontraram para estar com Jesus, porque eles viram em Jesus uma oportunidade de se ver livre do império romano. E não estavam com Jesus por causa do reino, não estavam com Jesus por causa de trazer os céus para a terra, não estavam com Jesus porque queriam uma conexão de intimidade com o propósito eterno dele. Jesus morre, não tem mais esperança dos meus sonhos se cumprirem. Por isso que eu vou para Emaús. Por que eu vou para Galileia? Mas essa misericórdia de Deus sempre nos alcança, né, irmãos? Aleluia. Vou tentar de novo. Mas a misericórdia de Deus sempre nos alcança, né? Essa misericórdia tem um nome: Jesus Cristo. Jesus aparece para eles lá, e a Bíblia fala, por todas as Escrituras, vai mostrando para eles
que a verdade que eles tinham era mentira. E por todas as escrituras estava escrito quanto importava que o Cristo deveria aparecer e ressuscitar. O problema, querido, é que muitas vezes, quando a gente é confrontado nas nossas mentiras que a gente tem por verdade, o orgulho e a vaidade não permite a gente voltar e dizer: estamos no caminho errado, voltemos para a Galileia, voltemos para a Galileia, voltemos para a Galileia. E isso só acontece, sabe quando? Aleluia, faça um gesto espiritual assim: Jesus partiu o pão. Vai falando comigo, vai: Jesus partiu o pão. Vamos lá, creia em mim, vai ser uma coisa gostosa lá. Jesus partiu o pão, deu para eles, enquanto eles comeram, vai comendo assim, ó. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Naquele exato momento, a mentira que era tida como verdade cai por terra, e a verdade de Deus entra no governo dos seus sentimentos, entra no governo das suas decisões, entra no governo dos seus comportamentos. Eles viram e dizem: não vamos mais estar em Emaús, aqui não é o nosso lugar é lá, a intimidade é lá na Galileia, foi lá que Ele determinou, então é lá que nós vamos, é desse jeito que Ele quer, então é desse jeito que faremos, é lá que Ele escolheu, então é lá que nós escolhemos também. Aleluia! Nós precisamos crescer nisso. Crescer. Isso é nossa interação. Agora, é fácil? Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil você admitir qual é a mentira que você tem por verdade. Não é fácil. Não é fácil. E somente a palavra de Deus pode. Por isso que Paulo está falando constantemente ali: não vos conformeis com o mundo. Porque para concordar com os seus pensamentos errados, você tem N filosofias aí que vão te aprovar. Para concordar com os seus pensamentos errados, você tem N mestres de uma graça falsa tentando te seduzir. Com esses pensamentos errados, você tem N sistemas, até religiosos, que vão te aprovar. Você não precisa fazer força nenhuma. Agora, para você admitir a verdade, a mentira que você crê como verdade, e mudar, e desprezar essa mentira, e admitir a verdade de Deus, só pela revelação. Porque cristianismo é uma revelação. Cristianismo não é uma comunicação filosófica. Cristianismo não está baseado na sabedoria do homem, ainda que isso possa acontecer. Se você ler a história de Paulo, quando ele sai de Corinto, ele prega lá em Atenas e filosoficamente ele tentou convencer os gregos e deu a nada. Quando ele sai de lá, ele vai para Corinto, capítulo 18 ali, você vai ver isso, 19. E você então percebe que quando Paulo chega em Corinto, logo no capítulo 2, qual é o discurso dele? Alguém se lembra qual é o discurso de Paulo? Logo em Coríntios capítulo 2, não é por acaso que ele chega lá discursando isso. Irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa: eu decidi, repita comigo, eu decidi. Mais uma vez diga: eu decidi. A minha palavra e a minha pregação não consiste mais em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não esteja apoiada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Por que Paulo toma essa decisão? Pela frustração que ele teve em Atenas, pela frustração que ele teve no Areópago, pela frustração de perceber que a comunicação filosófica do Evangelho, ainda que seja bonito, agradável, ela não produz transformação. O que produz transformação é a verdade do reino, é a verdade dos céus. E ele continua com o texto dizendo: essa verdade você não vai conseguir ver com os olhos naturais, essa verdade você não vai conseguir ouvir com os ouvidos naturais, essa verdade você não vai conseguir perceber com o coração natural, porque as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais subiu o coração dos homens, essas coisas só podem ser compreendidas pelo Espírito, que é muito bem-vindo em nossa igreja, que é muito bem-vindo em nossa família, que é muito bem-vindo em nossas vidas. Aleluia!
claro. Está claro na Bíblia essas verdades. Absolutamente claro. Sem revelação, nós não mudamos comportamentos. Pregações que exigem mudanças de comportamentos, que não são precedidas de uma palavra revelada, geram condenação. Nos meus anos de ministério, que tenho caminhado no Senhor, quando eu aconselho uma pessoa e não consigo ver mudança nela, quando eu aconselho novamente e não consigo ver mudança nela, eu paro de aconselhá-la sobre o problema e começo a averiguar o nível de revelação que ela tem sobre Jesus naquela área. Porque enquanto não há entendimento, não há transformação. Você quer outra? Paulo era zeloso. Os comportamentos dele haviam sido formatados pela religião judaica. Não só pela religião judaica, mas pela ala mais severa da religião judaica, o farisaísmo. Todo o comportamento de Paulo havia sido formatado. E quem é que colocava na cabeça dele que ele estava errado? Para ele estar fazendo um serviço para Deus. Prender as pessoas, matá-las, perseguir a igreja, para ele era um altíssimo nível de adoração. Mas quando Jesus vem, e Paulo descobre que aquilo que ele tinha como verdade era mentira, ele se tornou um bom exemplo de cristão. Na hora que ele entendeu, repita comigo, entendeu? Ele fala assim: o que tu queres de mim, Senhor? Primeira revelação, depois mudança de comportamento. Primeiro entendimento, depois mudança de comportamento. E isso não está apenas numa questão empírica, é um entendimento que penetra na nossa essência, e as nossas sinapses mentais são agora preparadas para terem relacionamento sem conflito com os valores dos céus. Por isso que Paulo diz: é impossível viver o cristianismo sem a nova natureza. Não dá, é impossível. As exigências do cristianismo, o nível proposto por Jesus no cristianismo, não dá para ser vivido de forma natural. É só para quem nasceu de novo. É só para quem tem uma nova natureza. Porque humanamente, no sentido do homem carnal, o próprio texto diz em 1 Coríntios 2, vai parecer loucura. Loucura. Você traz uma verdade, loucura, isso aí não é para mim. Loucura, isso não tem nada a ver com a minha vida. Loucura, isso não se alinha com o meu padrão. Por quê? Porque numa mente natural, a verdade de Deus é tida como mentira, e a mentira secular é tida como verdade. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Quem quer que Deus continue falando com você, diga amém. Amém. Aleluia. Então, a grande batalha espiritual, a grande guerra entre inferno e céus, entre Deus e Satanás, é pela mente humana. Lá no Éden, a história que nós começamos a falar, Satanás trabalhou aonde? Na mente humana. De que forma? Desacreditando a verdade de Deus e insuflando a mentira do inferno. Desacreditando o caráter de Deus. De que forma? Dizendo: não é bem assim, Deus sabe o dia que você comer vai ser igual a Ele. Em outras palavras, ei, Deus está negando alguma coisa para você, Deus está te tolindo alguma coisa, por que você vai servir a Ele? Ele está te tirando, Ele não está te dando. Ele não está te protegendo, Ele está te cerceando. É isso que Satanás falou. O que aconteceu? A verdade do diabo, ou seja, a mentira do diabo se tornou verdade para Eva, e a verdade de Deus se tornou mentira. Perdeu o relacionamento. A grande guerra espiritual é por uma composição mental, é por uma composição das suas crenças. Porque o que você crê, você reproduz na vida. O que você crê, você reproduz na sua família. O que você crê, você reproduz nos seus comportamentos. Irmão, não se assuste no que você vai ouvir. Você é, aqui fora, no mundo, 100% do que você pensa.
Eu vou te dar um outro exemplo para ficar muito claro. Parábola dos talentos. Um recebeu 10, outro recebeu 5 e outro recebeu 1. O que recebeu 10 multiplicou, recebeu louvor. O que recebeu 5 multiplicou, recebeu louvor. E o que recebeu 1 recebeu condenação. Por que não multiplicou? Agora, por que não multiplicou? Por uma disposição mental equivocada. Ele disse assim: eu sei que tu és um Senhor severo. É verdade aquilo? É verdade ou mentira? Você vê que ele tinha uma mentira como verdade governando a sua vida? E eu sei que você é aquele que planta, ou seja, que quer colher onde não plantou. Verdade? Não, mentira. Mas aquela mentira era tida como verdade para ele. Eu tive medo, por isso escondi. Comportamentos são gerados por uma disposição mental, que são mentiras muitas vezes tidas como verdades. Então você tem que estar muito atento. A Bíblia fala sobre a armadura de Deus. Dentro dessa armadura tem um equipamento chamado capacete da salvação. E eu acho muito engraçado alguns cristãos levantarem de manhã: eu coloco agora o cinturão da verdade, eu coloco agora a couraça da justiça. Irmão, tudo bem, faça isso, não vai fazer mal para você, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia está falando de princípios: cinturão da verdade, andar na verdade de Deus, couraça da justiça, entender que aquele que se não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capacete da salvação, pensamentos concernentes ao reino de Deus. Não é nada místico, é uma disposição, é o reino sendo traduzido, revelado em nosso coração e traduzido em nossos comportamentos. Guarde isso: o reino sendo revelado a nós e traduzido nos nossos comportamentos. E o capacete da salvação é a sua disposição mental. Ela está alinhada ou não com o reino, está alinhada ou não com a verdade de Deus, está alinhada ou não com o que Deus pensa. Aleluia, aleluia, aquele relógio não para. Glória a Deus. Então a gente precisa parar para pensar nessa guerra espiritual: quem está ganhando? Ei, responda para mim. Será? Não ganhou com Acã. Os interesses de Acã foram maiores do que os interesses de Deus. Eu vi a capa, eu vi a barra de ouro, eu vi o ciclo, e eles me interessaram, mesmo Deus tendo falado para não tocar daquilo. Será? Será? Ele não venceu com Eva, mesmo sendo Deus. Deus falou: aqui está a árvore da vida, aqui está a árvore da ciência do bem e do mal. Ele andou em vitória. Deus conseguiu andar em vitória com Eva? Não. Perdeu Eva. Tem verdades na Bíblia que a gente quer passar por cima, irmão. Por quê? Vou falar uma coisa muito forte para vocês. Não que tudo que eu não falei que já não seja forte. Olha, vem para mim aqui. Quem crê na Bíblia, diga amém. Amém. Eu também creio. Quem crê que ela é a palavra de Deus, diga amém. Amém. Eu também creio. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Não adianta estar escrito na Bíblia. Não adianta você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, se essa verdade não for verdade para você. Ela é verdade de Deus, ela é verdade do reino, mas ela só entra num processo de transformação, ela só libera o processo de transformação, ela só libera o poder contido nela, quando a verdade de Deus, ela tem governo sobre você. Quando a verdade de Deus, ela pode moldar os seus comportamentos. Quando a vontade de Deus pode guiar os seus passos. Porque até então, se isso não acontecer, ela é verdade de Deus e para Deus, e não para você. É o que a gente tem visto. Constantemente nós como cristãos parece que estamos do lado contrário, tentando puxar Deus para se adaptar a nós, e não nós nos moldando ao padrão dos céus para então termos um relacionamento profundo com Ele. Irmãos, vamos mudar essa noite em nome de Jesus, amém? Diga: o que depender de mim eu vou fazer tudo, aleluia, glória a Deus. Vamos seguir adiante aqui? Glória a Deus. Então, qual que é o meu grande objetivo?
Meu grande objetivo, eu vou terminar por aqui, porque senão tem muita coisa a falar. Meu grande objetivo é eu começar a educar a minha mente para pensar nas coisas de Deus. É uma educação. Diga comigo, a verdade, mais forte, a verdade tem várias esferas. Então eu vou dar 2 esferas da verdade para você aqui hoje. Diga comigo, conhecereis a verdade e ela te libertará. Isso é uma coisa que nós cristãos entendemos muito bem. Outrora éramos cegos, éramos perdidos, mas a verdade entrou no nosso coração e Deus nos libertou do poder do pecado, amém? Aleluia. Então tente imaginar isso como um chiqueiro. Deus nos tirou do chiqueiro, glória a Deus. Colocou uma roupa limpinha, branquinha, que até ofusca os olhos de olhar para ela. Agora Deus pega a gente com essa roupa branquinha e devolve a gente para o chiqueiro novamente. Porque Deus não tirou você do mundo, Ele tirou o mundo de você, mas você ainda está no mundo, você vive nesse mundo, você é peregrino nesse mundo. Agora a segunda esfera da verdade, repita comigo, a verdade que educa. O problema é que muitos de nós cristãos andamos só na esfera da libertação e não da educação. Em outras palavras, nós somos libertos, mas não temos a cultura do reino gerenciando os nossos passos, gerenciando a nossa família, gerenciando os nossos negócios, gerenciando a nossa mente para que os comportamentos estejam adequados ao valor do reino. Isso é a verdade que educa. Então, por exemplo, a Bíblia fala, aquele que mentia não minta mais. Agora, se eu não fui liberto, eu nunca vou parar de mentir. Porque o oprimido, o escravo de Satanás, ele vai fazer as coisas do diabo. O diabo é mentiroso desde o princípio. Agora, no momento que você é liberto, Deus pode te educar, não minta mais. Agora, é tua responsabilidade se educar nessa verdade. Mudar a sua disposição mental. Pecado. Eu revelo a natureza do Satanás quando eu minto. Ainda que seja uma mentirinha daquelas que a gente pensa que não conta. Tipo, diga que eu não estou aqui. Aí você tem um outro crente do outro lado e diz assim, ele mandou dizer que ele não está aqui, aleluia. É uma disposição mental. Agora, você é liberto, você crê em Jesus, mas a sua disposição mental não foi mudada, ou seja, não vê a mentira como pecado, é mais ou menos assim, eu não precisava ter saído de lá. É mais ou menos isso. Educação pela verdade. Aí você vai ver que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, tudo que nisso pensai. Você vê Colossenses capítulo 3, já que é só vocês estão em Cristo, a vossa vida está em Cristo, e Cristo está lá no alto, pensar nas coisas que de cima e não nas coisas que são da terra. Treinar a sua mente para pensar igual Jesus, pensar como o reino pensa, pensar como os céus pensam, não vos conformeis com este mundo. Você não tem que ficar encontrando lá no mundo coisas que te agradem. E eu vou encerrar com isso, usando aquela questão sobre mente, ou seja, coração e boca. Você sabe por quê? Deus fica assim, como que eu uso uma linguagem simples para tentar explicar para vocês? Por que o pecado ofende Deus? Por que escolher o mundo ofende Deus? Mais do que toda a destruição que isso causa em você, toda miséria que entra na tua vida, que isso são verdades, mas sabe o que Deus olha e vê em você? Foi mais ou menos o que aconteceu com Adão e Eva. Por que Ele escolheu a árvore da ciência que produz o fruto do bem e do mal? Mais ou menos como quem dizia assim, Deus, você não é suficiente. O seu reino não é suficiente. A sua presença não é suficiente, ela não me completa. Eu preciso de algo mais.
Deixa eu traduzir isso numa linguagem ainda mais próxima para você. Imagina a sua mulher tendo relação com um vizinho, e você pergunta: mas por que você fez isso? E ela diz assim: você não me satisfaz. Imagina o seu filho chegando assim: por que você está lá adotando aquele outro como seu pai? Sabe por quê, pai? Você não me preenche. Como que você se sentiria ouvindo isso? Irmão, para Deus isso vai à 10ª potência. Por isso que quando a gente cede para o mundo, se amoldando ao mundo, é esse tipo de sentimento que a gente cria no coração do Senhor Jesus. Jesus, por mais que você fez, por mais do sangue derramado na cruz do Calvário, por maior e mais incomparável que foi o seu sacrifício, desculpa aí, ele não é suficiente. Transformai-vos, pois, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eu comecei por aí, para mostrar que não há meritocracia. Aqui não existe branco, negro, rico ou pobre. Não há aqui exigências somente humanas. Aqui está tudo preparado, o gozo está preparado, a comunhão já é nossa por direito. Deus só esperando que a gente mostre o contrário. Não, mundo, por mais que você me convide, eu digo não. Sabe por quê? Porque eu estou completo nele. Por que eu vou moldar aquele padrão? Não, aquele padrão não condiz com a minha disposição mental, porque a minha disposição mental diz: eu estou completo nele. Nele eu tenho tudo, nele eu tenho a paz, nele eu tenho a alegria, nele eu tenho a prosperidade, nele eu tenho a certeza da salvação, nele eu tenho a minha cura, nele eu tenho a minha prosperidade, nele eu tenho tudo, não preciso de mais nada e mais de ninguém. Ele é o meu tudo. Então, qualquer proposta que não se condiz à cristocentridade não me apetece, não me chama a atenção, não me convida, não me atrai, não me seduz, não tem em mim uma disposição que gera comportamento para querer lá, porque a minha disposição mental é Ele, para Ele, Ele é o meu tudo, 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 Ele é meu tudo. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir melhor ao Senhor essa noite. Você pode mostrar para Ele que você entendeu a palavra, e que é isso que você quer para a sua vida, que é isso que você quer para o seu coração, que é isso que você quer para o seu cristianismo. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, mediante a presença do Espírito Santo. Deixa eu te dar um conselho. Se por acaso você não está nesse nível de paixão, de amor e de entrega para com o Senhor Jesus, isso é indicação de uma coisa: o seu relacionamento com o Espírito Santo não está muito bom. Porque se tiver, o Espírito Santo sempre trabalha de forma cristocêntrica. Sempre. Mas se não tiver também, não se condene, apenas acorde e diz: é verdade, eu preciso me transformar pela renovação da minha mente. Então a partir de hoje você vai dizer: Espírito Santo, você é o Espírito da verdade. Espírito Santo, você recebeu o ministério de Cristo para revelar tudo o que Ele fez. Espírito Santo, você recebeu o ministério de Cristo para me ensinar todas as coisas.
Espírito Santo, está nas tuas mãos a minha revelação e o meu entendimento sobre Cristo. E eu estou expressando a minha vontade, eu tenho um direito de escolha. É o que o texto de Romanos diz, eu vou encerrar com isso, é um direito de escolha. Eu decido, Espírito Santo, não me conformar com o mundo. Eu decido, Espírito Santo, não me amoldar com este século. Eu decido, Espírito Santo, não ter uma disposição mental que me leva para lá, para onde Deus não está, para onde Deus não se relaciona, porque eu sei que diz que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Espírito Santo, eu toma essa decisão e também toma a decisão de transformar a minha mente. Só que eu não posso criar o meu próprio evangelho, eu não posso criar a minha própria verdade. Eu preciso da sua revelação. Abra os olhos do meu entendimento, me dê espírito de revelação, me dê espírito de sabedoria, me dê inteligência espiritual, que a minha mente sejam armazenadas as verdades de Deus, as verdades do reino, a semelhança daqueles discípulos em Emaús. Me encontra esta noite, me dê o pão sagrado e abra os meus olhos. Abra os meus olhos, porque eu quero ver. Eu quero ver. Espírito Santo, aqui está a minha vontade. Eu tenho certeza que você não vai me deixar sozinho nessa parada. Não vai me deixar sozinho nessa caminhada. Certamente o Senhor vai revelar tudo a respeito de Cristo ao meu coração. Eu quero fazer um apelo essa noite. Aliás, eu penso que esse apelo serve para todos nós. Mas eu vou deixar o seu encargo isso. Esse apelo tem 3 dimensões. Primeiro, se você realmente estava com o cristianismo secularizado, você entendeu que isso não é bom para Deus. Deus não compactua com isso. E se você procura agradá-lo, você vai ter que pôr isso como uma verdade no teu coração. Não vos conformeis com este século, porque esse século, ele é amoldado pelo Deus deste século, não pelos valores do reino. Você vai ter que decidir qual disposição mental que gera o seu comportamento. O segundo apelo é: Senhor, eu decidi, eu não quero isso. Eu não quero, chega, eu quero uma coisa mais autêntica, mais verdadeira, mais profunda. Eu quero viver um cristianismo 100% mesmo. Mas eu sei, Espírito Santo, que isso não pode ser produzido por mim mesmo. Mas eu me entrego ao Senhor. Me entrego aos teus cuidados, Espírito Santo. Me entrego ao seu ministério, que eu sei que você é suficientemente capaz de fazer o que lhe foi confiado. E um terceiro apelo, para aqueles cristãos que já são maduros e que já estão andando nessa verdade espiritual, e que já tem isso não como verdade de Deus apenas, mas como verdade de Deus para a sua própria vida, como verdade para si. Você vai se dispor a dizer: Deus, eu vou encontrar alguém nessa igreja, eu vou encontrar alguém no meu bairro, na minha vizinhança, que eu quero despejar essa verdade que eu tenho para eles. Eu quero ajudá-los a eles serem esfomeados pelas coisas dos céus, apaixonados por Jesus, crentes mais maduros, crentes mais apaixonados pelo reino de Deus. Então por que eu estou misturando esses 3 apelos? Porque ninguém vai saber a razão que você está por aqui, amém, irmão? Ninguém quer envergonhar ninguém. Eu só quero que você seja sincero com você mesmo. Não deixe nenhuma estrutura de orgulho te matar, nenhuma estrutura de vaidade te entrar nesse percurso. Deus está partindo o pão aqui, para que você tenha os olhos abertos. A sua interação é: coma. Partiu o pão, deu a eles, enquanto comiam, lhe foi aberto os entendimentos deles. Deus não te criou um automato, um robô. Você tem poder de decisão. Qual é a tua decisão hoje? Quem é que vai governar o seu comportamento? O altar do Senhor está aberto aqui, para que você, independente de qual das 3 áreas, possa vir aqui na frente e ter um tempo mais profundo com o Senhor.
um tempo de se derramar mais diante dele e dizer: Deus, eu estou indo lá para frente por esta razão. Por que sair daí e vir para cá? Deus não pode operar aí? Lógico que pode. É mais ou menos quem está dizendo: vou sair da zona de conforto, eu vou deixar o meu próprio mundinho, e eu vou me entregar um pouco mais profundamente ao Senhor. Amém? Alguém que quer estar comigo aqui? Eu sou o primeiro, ninguém ganhou de mim, eu sou o primeiro que está aqui. Coloque as mãos sobre uma ou duas pessoas que estejam ao seu lado. Põe a mão no ombro dele, por gentileza. Eu queria que você olhasse para ela, nos olhos dela, e dissesse assim: irmão, eu quero construir uma igreja faminta por Jesus. Eu quero edificar uma igreja comprometida com a verdade. Eu quero edificar uma igreja cheia do poder do Espírito. Agora eu sozinho não posso. Eu quero me comprometer com você. Você pode se comprometer comigo, de nós juntos edificarmos essa igreja gloriosa, essa igreja vitoriosa, essa igreja santa, madura, apaixonada por Jesus, apaixonada pelo reino dos céus. Aleluia. Se ele disser sim, comece a orar com ele agora. Ora com ele para o Espírito Santo. Aqui está esse irmão junto comigo, e nós vamos construir essa igreja, Espírito Santo. Nós vamos edificar esse povo apaixonado pelas coisas dos céus, apaixonado pelo reino de Deus,